A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero fazer uma breve oração em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas antes eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, para que Deus venha derramar as suas mais ricas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, oramos, clamamos, pedimos, buscamos a Deus enquanto ainda se o acha. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo, porque o tempo pertence a Deus. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. A Bíblia diz: orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, pedindo a Deus proteção, livramentos contra todo tipo de mal, pedindo a Deus a proteção de Deus, os livramentos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e clamamos e pedimos a Deus todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, pedimos a bênção de Deus, porque nós somos totalmente dependentes de Deus, no ir, no vir, no dormir, no acordar, precisamos de Deus. E temos que entender esta verdade, glória a Deus, aleluia, que nós precisamos de Deus todos os dias. Por isso que nós oramos, clamamos e pedimos a Deus a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias em oração, em clamor, em súplicas, buscamos a Deus enquanto ainda há tempo, tempo de buscar em Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Buscamos a Deus enquanto ainda há tempo. Amados, a necessidade de clamar, de pedir a Deus, é algo bíblico. A Bíblia diz: se pedir, recebereis, se bater na porta, a porta será aberta, se buscar, acharão, os que buscarem, acharão. É uma promessa que devemos pedir. Tem muitas pessoas que irão dizer: para que pedir se Deus já sabe o que nós precisamos? Mas a Bíblia diz: os que pedirem, receberão, os que baterem na porta, a porta será aberta, e os que buscarem, acharão. Por isso que todos os dias nós batemos na porta do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção de Deus, os livramentos de Deus, a proteção de Deus. Todos os dias nós buscamos, porque os que buscarem, acharão. Buscar em Deus, isto quer dizer estar todos os dias pedindo, clamando, buscando em Deus o milagre para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos familiares, pedindo a bênção de Deus, as misericórdias de Deus, o perdão de Deus.
E somos falhos, somos pecadores, somos errantes e precisamos todos os dias do perdão e das misericórdias de Deus. Todos os dias. Tem muitas pessoas que acham que andarem um tempo com Deus já está bom. Mas o apóstolo Paulo, ele disse: perseverar até o fim. Guardar a sua fé. Muitas pessoas tiveram uma caminhada com Deus e abandonaram a sua caminhada, pararam no meio do caminho, se desviaram dos caminhos do Senhor Jesus Cristo e seguiram os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Quantas pessoas trocaram o caminho do Senhor Jesus Cristo pelo seu próprio caminho? Abandonaram a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, trocaram por ensinamentos religiosos. Quantas pessoas até falam em Jesus, até falam em Deus, mas estão firmes na idolatria, na adoração de imagens, ídolos, esculturas, estão firmes no ocultismo, seguindo a entidades. Quantas pessoas estão firmes no misticismo, na superstição? Como muitos falam: se um não me ajudar, outro me ajuda. Tem pessoas que têm este pensamento. Mas a Bíblia diz que nós devemos seguir apenas um Senhor. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você não pode servir à idolatria e ao Deus de Israel ao mesmo tempo. Você não pode servir ao ocultismo e ao Deus de Israel ao mesmo tempo. Você deve escolher um só. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não está no meio da idolatria, não está no meio da feitiçaria, da macumbaria, da magia negra, do ocultismo, não está no meio da superstição, do misticismo. É preciso entender esta verdade. Mas cada um tem o direito de seguir o que quiser. Cada um tem o direito de seguir o caminho que quiser. Mas não coloque Jesus neste caminho. Não coloque o Deus de Israel no meio da feitiçaria, do ocultismo, da idolatria. Devemos se respeitar, uns respeitar os outros. Cada um segue o que quiser, cada um faz o que quiser. Mas não coloque Deus no meio das suas más escolhas ou das suas escolhas. É isto que as pessoas devem entender. E muitas não conseguem entender esta verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por Ele. Você quer chegar a Deus? Você tem que obedecer ao Senhor Jesus Cristo, como diz em João capítulo 8, versículo 31, 32, Jesus Cristo, ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra e nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem não é a religião, não é o ensinamento religioso, não é a denominação religiosa, não é a placa religiosa. O que liberta o homem é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aonde você está indo?
Qual os ensinamentos que são prioridades na sua igreja? É os ensinamentos de Jesus, é os ensinamentos do líder religioso, do fundador da sua religião. Quem predomina? Quem é o Senhor e Mestre na sua igreja que você vai? Quem é o líder? Quem é o cabeça? É Jesus? Ou é o fundador ou líder da sua denominação religiosa? Jesus é o único Senhor e Mestre, a rocha inabalável, o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Esta é uma verdade que muitos tentam apagá-la ou escondê-la, porque muitos querem ser o cabeça da religião, da igreja, aonde são líderes. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, mas muitos pastores querem ser donos desta igreja, destas ovelhas, e as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, proteção e livramentos contra todo tipo de mal. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha abrir porta de emprego, causa na justiça, na aposentadoria. Que Deus venha abençoar as vendas. Que Deus venha abençoar filhos que trabalham no campo e na lavoura. Que Deus venha abençoar as famílias no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar, não parem de clamar. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus.